Ela não pagou 20 mil reais e agora deve 1 milhão de reais no cartão. Quando alguém ouve isso pela primeira vez, a reação é imediata, dizendo que não é possível, tem alguma coisa errada aí, deve ser mentira, mas não é. E o mais preocupante não é o valor, é o mecanismo por trás disso. Porque esse tipo de situação não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, silenciosamente. E quando a pessoa percebe, já perdeu o controle. Vamos entender então o que realmente aconteceu. Tudo começou com uma dívida pequena, algo em torno de 5 mil reais. Cartão de crédito. Uso comum, nada fora do normal. Mas aí veio o primeiro erro. Ela não conseguiu pagar o valor total. Entrou no rotativo e aqui está o primeiro ponto que quase ninguém entende. O rotativo do cartão não é uma dívida comum. Ele é uma das formas de crédito mais caras do sistema financeiro. E não é só pelos juros, é pelo efeito acumulado. Por quê? Quando você entra no rotativo, você não está só pagando juros. Você está pagando juros elevados, encargos acumulados, risco crescente e tempo contra você. Agora entra o segundo erro. Ela começou a pagar o mínimo. E isso cria uma ilusão, a sensação de que está controlando a dívida, mas na prática a dívida continua crescendo e crescendo rápido. Agora vamos para o ponto técnico que quase ninguém explica. Com o passar do tempo, o banco começa a enxergar essa operação de forma diferente, principalmente após as mudanças trazidas pelas resoluções 4966 e 352. Hoje mesmo o banco ele não espera mais o colapso, ele antecipa o risco. E isso se chama perda esperada. Ou seja, mesmo antes da pessoa parar de pagar totalmente, o banco já começa a entender que existe risco naquela operação. E quando o risco aumenta, o provisionamento também aumenta, ele cresce, sobe. Traduzindo, o banco começa a separar dinheiro para cobrir a possibilidade de prejuízo. E isso muda completamente o comportamento dele. Agora entra o terceiro erro. A pessoa começa a atrasar. E quando a dívida passa de 90 dias, ela pode ser classificada como problemática. E a partir daí, a operação entra em outro nível. Juros continuam, encargos continuam, cobranças aumentam e o tempo joga contra. Agora vamos ao ponto mais crítico, o efeito bola de neve. O rotativo não é linear, ele é exponencial. A dívida não cresce devagar, ela acelera. E quando você soma juros altos, encargos, tempo, inadimplência, risco, você chega em números que parecem absurdos, mas são matematicamente possíveis. Agora entra um ponto que pouca gente entende: o arrasto. Se essa pessoa tiver outras operações no mesmo banco, essa dívida pode contaminar o resto, aumentando um risco global, aumentando o provisionamento. Mas aqui tem um detalhe sim bem estratégico. Esse arrasto mal compreendido, ele pode gerar medo, mas bem analisado e com estratégia, gera uma brilhante estratégia, porque quando o banco sobe esse risco, ele também passa a ter interesse de resolver esse problema. E aqui está a virada chave. Provisionamento cria janelas, momento contábil vai influenciar nessa negociação e existem momentos em que manter essa dívida ativa é pior para o banco. Mas isso não acontece automaticamente. E aqui entra o maior erro de todos. A pessoa entra no desespero, tenta negociar de qualquer jeito, sem análise, sem estratégia, sem entender o cenário e aceita qualquer proposta ou pior, renegocia e aumenta ainda mais a dívida. Porque aqui está um princípio que você precisa guardar. Reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode ser prejudicial, alterando prazos, condições e aumentando o saldo. Já reestruturar busca reorganizar com estratégia, abrir cenário técnico de redução. Renegociar no desespero é alimentar o problema. Reestruturar com estratégia é começar a resolver. Agora, vamos falar do que realmente deveria ter sido feito. Antes de qualquer negociação, é necessário entender o estágio da dívida, o risco, o nível dela, o impacto do provisionamento, o comportamento do banco. Sem isso, não existe estratégia. E aqui entra um ponto fundamental. Negociação sem dossiê é amadorismo. Sem análise
análise técnica, você está apenas reagindo. Agora, outro ponto importante: caixa. Muita gente acha que não tem solução porque não tem dinheiro, mas o problema não é só o valor, é a falta de estratégia. A saída não vem de pagar aos poucos, vem de estruturar uma solução. Agora, sobre o judiciário. Muita gente só pensa nisso quando a situação já saiu do controle, mas existe um caminho mais inteligente. Antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais que, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos e anos de processo. O judicial pode proteger, suspender cobranças, mas ele não substitui a estratégia. Nosso escritório mesmo possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema escale e aumente para você. Agora, deixa eu ser bem direto. Essa história não é exceção. Ela é consequência de um sistema que pouca gente entende. E o maior risco não é começar com 5 mil, é não perceber quando isso começa a sair do controle. Se você quer entender como o seu banco está tratando a sua dívida hoje e quais são as possibilidades reais de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas. Nós trabalhamos aqui com um número limitado de casos e uma atuação personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. A estratégia começa agora. Os nossos contatos oficiais estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas e solicite a análise do seu caso.